Então, é da Larissa Rodrigues, né? A gente tá tendo esse problema aí no Brasil, se você for parar pra pensar, de muitos envenenamentos, né? É. Desde o Sim. final do ano O passado, bolo envenenado, o Pois ovo é. de Páscoa. bolo de Torres, o ovo de Páscoa, teve o baião de dois Baião de dois, envenenado. verdade. E o envenenamento... Jujuba envenenada. Meu Ih, Deus. já foi, já comi. Então, o envenenamento, às vezes, e na maioria desses casos, eles partiram de pessoas próximas, com exceção do ovo de Páscoa, que era a ex-namorada do atual da mulher que foi envenenada. E os filhos dela Mas pegar a morreram. comida de ex também, o pessoal Mas tá... ela não sabia. Ah, não sabia, Chegou o tá. ovo de Páscoa da Cacau Show na casa dela, e isso serve até de alerta. Ô, né? Lene, aquela sua ex lá, sabe aquela Sim, que deu sim. problema e Aham. tal? Você comeria alguma coisa que ela mandasse pra você? Um presentinho pra você. Nada, nem- Gente, eu, nem- também, eu recebia presente de ex-namorado depois que terminava, eu jogava Não, tudo não no é. lixo. Eu nem abria. Mas eu desconfio muito quando eu recebo coisa de comer. Não É. dá, não dá. Não, de qualquer pessoa, né? Você De tem que qualquer desconfiar. pessoa, Você não sabe. Quando eu trabalhava em empresa também, porque a gente tinha uns quebra-pau na empresa, aí do nada surgia um bombom lá pra mim, eu tacava no lixo. Eu falei isso pro Valmir Salado e ele deu risada na minha cara. Mas, gente, eu não vou comer, não sei onde a pessoa... De repente a pessoa fez uma besteira, passou em algum lugar só pra me ver comendo Não, e vou ficar falar rindo. uma coisa. Esse ano eu recebi um ovo de Páscoa em casa que tava claramente aberto e comido. O quê? Juro. Gente! Juro, recebi. E aí eu joguei fora, né? Porque vai Mano. saber. Não sei se foi a pessoa que foi entregar, que tipo abriu, Sei. comeu um pouco, depois fechou e deixou. Mas assim, não sei se a pessoa, não sei quem era a Melhor pessoa, não se colocou arriscar, né? alguma coisa, eu joguei fora. É lógico, só de estar mordido, né? Imagina. Sim, tava. Ai, que horror. Essa foto... É a Larissa Isso. Rodrigues. É a só. Larissa Rodrigues. Então, a Larissa Rodrigues, ela tinha 37 anos, professora de Pilates, formada em Educação Física. Ela era casada há 19 anos com Luiz Garnica, um médico de 39 anos, mais ou menos. E, assim, eles sempre tiveram um relacionamento bom, segundo os familiares, as pessoas próximas, 19 anos de relacionamento, né? Tem que ter alguma... Tem que ser pelo menos bom em algum momento. Só que há 1 ano e meio, depois que ele começou a fazer uma pós-graduação em São Paulo, ela começou a perceber que o Luiz Garnica estava se distanciando dela. Mas antes de eu continuar, eu quero deixar claro que todas as pessoas, esse caso ele não está encerrado. Esse caso ele está sendo investigado e quem foi preso até o momento, os 2 que foram presos, eles são suspeitos. Eles são pessoas suspeitas, então assim, eles podem ser inocentados, soltos a qualquer Tudo momento. pode mudar, Tudo né? pode mudar nesse caso, mas eu tô falando com as informações que eu tive acesso até o momento. Então, assim, só que uma amiga dela relatou que o Luiz Garnica também fazia umas brincadeiras bestas com ela, sabe? Mesmo antes desse 1 ano e meio. Ele diminuía ela, brincava com a aparência, e aí a amiga dela comentou com ela essas brincadeiras bestas que ele faz com você durante viagens de casais, etc. Ela falava, é o jeito dele, ele é bonzinho, e ela exaltava muito ele é um ótimo profissional, um ótimo médico esportivo, ela sempre indicava para os clientes dela também ali na academia. Enfim, há 1 ano e meio ele começou a fazer, eles são de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, dá umas 3 horas, eu falei 5 horas no meu vídeo, ficaram muito bravos comigo, mas quando eu ia para Bebedouro, que é ao lado de Ribeirão Preto, demorava 5 horas, acho que talvez da minha casa, né, até sair Até da lá era cidade, 5 horas. demorava 5 horas, mas enfim, 3 horas e meia ali, até Ribeirão Preto. Então, talvez ele ia e voltava no mesmo dia, não sabemos. Enfim, ele ia para fazer essa pós-graduação. Ela percebeu que ele começou a mudar com ela. Ele começou a ficar mais distante, ele não queria mais sair com ela. Eles eram um casal que viajava muito, eles pararam de viajar. Ela teve que viajar sozinha com a prima dela, porque ele não quis ir. Ele não queria nem ir a restaurantes com ela. Então, assim, ele preferia ficar em casa e ela, desse 1 ano e meio até a morte dela, ela passou a se sentir muito sozinha e ter que sair sozinha como se fosse uma mulher solteira, né? E ela desabafava com as amigas dela sobre isso, né? Ela falava que achava que estava sendo traída e tudo. E aí teve uma comprovação. Primeiro, ela só desconfiava, mas aí ela teve uma comprovação que ela estava sendo traída, porque na semana do Dia das Mulheres, ele falou que iria passar a noite do Dia das Mulheres em plantão médico. Só que quando ele chegou, foi dormir, ela foi mexer no carro dele. Chegando lá, ela encontrou uma rolha de vinho, algumas rolhas, na verdade, mas uma delas estava com a data do dia anterior. Ele nem deu Feliz Dia das Mulheres para ela, ela ficou super chateada com isso, não mandou mensagem nem nada. E estava com a data do dia anterior, e tinha também uma caixa com objetos sexuais. Pomadas, enfim, tudo lá, né? Camisinhas, enfim.
E aí ela teve certeza, então, que ela estava sendo traída. E ela descobriu de uma forma terrível, né? Uma forma extremamente Sim, com nojenta. certeza, com certeza. Ela confrontou ele sobre isso, e aí ele admitiu que estava tendo um caso, mas que a mulher que ele estava tendo um caso não deixava ele terminar aquele relacionamento que eles estavam tendo, que ela estava o ameaçando, que era louca. É sempre Sim, assim, sempre, né? né? É sempre Sempre assim. fala que quer terminar, né? Que... Exatamente. E essa questão da rolha me chamou muita atenção, porque quando eu namorava com o André, a gente também guardava as rolhas e colocava as datas. E isso é algo romântico que você faz com uma pessoa. Pois é, Não é Não é algo um você não- casual. casinho você não ali, tá né? programando alguma coisa pro futuro, você E não ela vai guardar. encontrou com datas. Às Encontrou vezes. com data. E aí, então assim, você vê que ele estava tendo aquele. E hoje ele assume que ele estava tendo aquele caso há 1 ano e meio, né? Da data da morte dela, 1 ano e meio atrás. Ele estava tendo aquele caso, e aí ela O foi. Lene fazia isso também, mas era com tampinha de garrafa de Coca-Cola, né? Tampinha de garrafa de Coca-Cola, ia lá. valendo. Aquela de plástico. né? Aquela de plástico, escrevia a data, né? Romântico. Tá valendo. E aí, pelo que eu entendi, ela até pode ter pensado em perdoar ele, né? Mas ela já também começou a pensar no divórcio. Mas aí, uma semana depois, mais ou menos, no dia 16 de março, ela descobriu, ela foi até a casa da amante dele. Naquele final de semana, ele falou que iria para São Paulo para algum compromisso e que ele estava sozinho. Só que ela ligava para ele, ele não atendia em chamada de vídeo. E aí ela começou a estranhar. Ela falou: bom, ele não deve estar sozinho, deve estar com a amante dele. E aí no domingo, dia que ele voltaria para Ribeirão Preto, ela ficou ali na porta da casa da amante dele, que ela sabia quem era, parece que eles faziam academia juntos, aguardando. Ela ficou lá horas e aí chegou o carro do marido dela com a amante. E aí ela filmou tudo isso. Ah, ele chegou com a amante lá. Chegou com tá. o carro, aí ela até fala no vídeo, eu vi esse vídeo, ela falando, ele deu um beijo nela e tal, e aí ele entra com o carro no prédio da amante, e aí quando ele chegou em casa, que ele deve ter ido deixar a amante, né? Sim. Viajou junto, deixou na casa dela, e depois ia voltar Voltou. pra casa da Larissa, né? Onde eles moravam. Ela mostrou o vídeo, aí ele falou que ia quebrar todo o apartamento, que ela tava ficando louca, segundo ele os ficou relatos bravo. dela. A partir dessa semana, a Larissa começou a passar mal. Ela falou que tinha comido um doce, teve tremedeira, começou a se sentir mal, diarreia, vômito. E aí tem uma das mensagens que ela fala assim para um amigo dela: toda vez que minha sogra vem aqui em casa, quando ela vai embora, eu começo a passar mal. Ah, será que ela começou a desconfiar da sogra? Então, provavelmente, acho que ela já estava achando estranho aquele padrão, né? De toda vez que a sogra dá alguma coisa para ela comer, ela Sim. passa mal. Bom, uma semana depois disso tudo, no dia 16, ela viu essa filmagem, tal, filmou, confrontou o marido, falou que queria o divórcio. Uma semana depois, ela faleceu. Dia 22 de março, de março, ela foi encontrada sem vida no apartamento dela pelo Luiz Garnica. Ele chegou de manhã em casa, naquele dia. Ele falou que estava num plantão médico no dia anterior, mas na verdade ele estava passando novamente a noite com a amante dele. E a Larissa sabia disso, porque ele foi fotografado no shopping, ele estava indo ao cinema com a amante dele. Então ele saiu de casa um dia antes dela morrer, no dia 21 de março, à noite, e falou que iria para o plantão médico. Foi tirada uma foto dele no shopping da cidade, entrando no cinema com a amante. E a Larissa mandou uma mensagem para ele falando: olha, você não muda por mim, então vamos se divorciar. Vamos dar andamento, vamos falar com o advogado, a gente se divorcia, etc. Logo depois que ela mandou essa mensagem, a sogra dela mandou uma mensagem para ela falando o seguinte: eu tô triste, posso ir aí na sua casa? E ela falou: pode. E a sogra dela foi, ficou das 9 da noite até por volta da meia-noite. No dia seguinte, Larissa estava morta na casa dela. E ele chegou ali às 9h57 da manhã, Luiz Garnica, depois de passar a noite com a sua amante, e encontrou ela desfalecida no banheiro. E aí ele conta que tentou fazer os primeiros socorros ali, colocou a Larissa na cama, ligou para a irmã dele, para que está viva, porque tem uma que morreu e também eu vou abordar sobre esse assunto. Ele ligou para a irmã dele e pediu para que ela chamasse o SAMU. A irmã dele chamou o SAMU, ela chegou junto com o SAMU e ele falou que ficou tentando fazer os primeiros socorros. Só que quando chegou o SAMU, a médica, no momento de fazer os primeiros socorros, falou: coloca a Larissa no chão, porque primeiros socorros precisa ser feito num lugar duro, não pode ser feito na cama, né? Porque você vai, né, tentar fazer o coração voltar a bater. No momento que foram colocar a Larissa no chão, perceberam que ela estava com rigidez cadavérica. Ou seja, já fazia pelo menos 2 horas que ela estava morta. E aí a primeira coisa que estranharam ele não é médico, ele não percebeu que ela estava com essa rigidez cadavérica. E aí ele falou: não, deixa que eu faço, falou pra médica. Eu sou tão médico quanto você, que ele estaria desesperado, né? A médica não adianta, ela já tá morta, ele teria ficado desesperado e tudo.
E aí foi chamado a guarda municipal, depois chamaram a perícia, e aí o comportamento do Luiz Garnica começou a levantar suspeita. Porque os guardas municipais que estavam ali acharam o jeito dele teatral, segundo o depoimento que eles deram para a polícia. Que ele forçava o choro e etc. E outra coisa que estranharam, toda vez que ele chegava perto de um porta-retrato dos dois, o guarda municipal foi pegar um porta-retrato para ver, aí ele chegava perto e começava a chorar. Parecia tudo ensaiado, né? Vou olhar aqui e vou chorar. Aí eles acharam isso estranho. E outra questão, ele estava preocupado em limpar o apartamento, ele e a irmã dele. Aí a irmã dele, no depoimento para a polícia, falou: ó, é o seguinte, eu estava preocupada em limpar o apartamento porque a cachorra, a Pandora, inclusive o nome da cachorra, ficou sozinha ali e fez cocô e xixi no apartamento, né, durante a madrugada. E na hora que o SAMU chegou, eles espalharam cocô pelo apartamento inteiro, porque eles não olharam, eles estavam preocupados em socorrer uma pessoa. Então ele passou alvejante ali e tal, ela falou que só pensou nisso. Mas de qualquer forma eles acharam estranho, porque eles viram o Garnica borrifando álcool pelo banheiro, onde a Larissa havia sido encontrada. Enfim, acharam estranho, só que a morte primeiramente foi dada como morte suspeita. E era estranho, porque a Larissa ela tinha entre 36 e 37 anos, formada em educação física, tinha hábitos super saudáveis. Ela estava passando mal uma semana anterior, mas nada muito assustador. Assim, né? E falaram o que aconteceu, né? Só que o exame toxicológico confirmou chumbinho no corpo dela. E aí a primeira hipótese ela foi envenenada ou ela tirou a própria vida. Sim. A questão dela ter tirado a própria vida, dessa hipótese, ela foi descartada, porque o celular dela foi periciado. Ela tinha várias coisas. Eu tô me estendendo muito? Se quiser, eu dou uma resumida. Ela tinha vários procedimentos para fazer naquela semana. Ela tinha marcado botox, bronzeamento artificial. Se ela fosse tirar a própria vida, ela não teria marcado um monte de coisa. E outra coisa, ela fez ela marcou uma terapia com a psicóloga no dia 21, um dia antes dela morrer. E ela passou com essa psicóloga. E a psicóloga garantiu que ela não tinha nenhum traço de uma pessoa que tiraria a própria vida. Por mais que a gente não sabe, né, essas coisas, mas ainda assim é estranho. Então, às vezes as pessoas dão algumas pistas, outras não. Às vezes a pessoa tá super feliz, mas esse negócio de fazer planos para o futuro não é algo, né, é algo que é analisado, né, em uma investigação. Então, eles viram que ela tinha vários planos, ela queria melhorar, queria se divorciar e tal, queria viver a vida dela. E ela não precisava do Luiz Garnica para nada, ela tinha o emprego dela há anos na academia, era uma mulher formada, autossuficiente. E, infelizmente, aconteceu isso, né? Mas aí deu que tinha chumbinho no corpo da Larissa. E aí começou a ser investigado o que aconteceu. Possivelmente teve a vida tirada. E uma hipótese que está sendo levantada... Mas só uma pergunta. Nesse meio tempo, os familiares dela já tinham contado para outras pessoas que ela estava sendo traída? Já, tinha falado então eles já sabiam pessoas. que o marido estava traindo ela. Sim, e aí começaram a ter... Logo depois da morte, antes de ser confirmado o chumbinho, as pessoas próximas a ela já começaram a suspeitar e fazer denúncias anônimas para a polícia. Dele, quer dizer, pessoas próximas, não sei, porque é anônimo, mas assim, falava, foi o Luiz Garnica, ela já vinha reclamando de traição e etc, sabe como que é? Tipo, a polícia já foi sabendo uma linha ali pra seguir. Exatamente. E aí ele assumiu logo de cara que ele estava com a amante dele num dia anterior, e a polícia entendeu que ele estava tentando estabelecer um álibi, e no final das contas ele foi preso. E as provas que apontam a possível participação dele nesse crime é exatamente isso, de ele não querer se separar da Larissa. No começo ele teria aceitado bem, depois ele não queria aceitar. E a mãe dele também foi indiciada. Ela mesma estava envenenando ela mesma, talvez. Então, aí tipo, tem essa suspeita que a Elizabeth Arrabassa, o nome dela, teria envenenado a nora dela. Por isso que toda vez que a sogra ia lá, ela passava mal depois. Então, a polícia coletou essa informação e também um testemunho de uma amiga da Elizabeth, que 15 dias antes da morte da Larissa, ela ligou para essa amiga e falou assim, na sua fazenda tem chumbinho? Eu gostaria de pegar um chumbinho. Você sabe onde vende? Eu preciso, uma amiga minha tá precisando. Não é um pedido muito normal, né? Pra você fazer. Estranho. Muito estranho. E aí, no momento em que essa amiga da Elizabeth deu esse depoimento, né? Começou a casar essas informações. A questão do Luiz Garnica
ter falado que fez primeiros socorros e não ter sinais de primeiros socorros no peito da Larissa, né? Essas coisas não dá pra esconder, né? Não dá pra ele então, mentir. geralmente ficam sinais externos, né? Ou quando não fica, pelo menos sinais internos Sim. ficam e ele fala que fez, só que ela já estava com rigidez cadavérica. No depoimento dele, ele fala que sentiu pulso nela quando ele chegou. Só que com a rigidez cadavérica, foi relatado que ela já estaria pelo menos 5 horas morta. Não tinha como ter pulso. Então, só que ele relata que ele estava tão nervoso que ele foi pegar o pulso dela e ele sentiu o dele e achou que era o dela. Ah, Então tá. ele deu esse relato, né? E aí tem essas duas versões. Hoje estão os dois presos, né, em prisão temporária por 30 dias, enquanto a investigação continua. Tem essas evidências que podem colocá-los ali na cena do crime. Ou não. Ou não, e eles podem também ser inocentados. São suspeitos apenas. E tem a irmã do Luiz Garnica, que ela morreu em fevereiro. A irmã dele. Envenenada também? Foi infarto, só que agora eles vão fazer exame. Estavam falando de exumar o corpo, mas na verdade foi coletado sangue dela e foi guardado no laboratório. Então vai tá. fazer exame Pra ver se tinha algo. Exatamente, se ela também não foi envenenada. Então é esse o caso mais recente de envenenamento, que tá virando, assim, uma epidemia de envenenamento no país. Aqui no Brasil tá tendo muito mesmo. Pelo menos que a gente tá sabendo, né? Pois é. Às vezes já tava tendo e... Porque não é todo mundo que passa por exame toxicológico. Sim. então. Mas é que também tá bem na mídia, né? Antes a gente não tinha tantos casos de envenenamento assim, saindo um atrás do outro. Não tinha. E eu acho que de alguma forma, será que inspira? Não sei. Não sei. Dá ideia pra pessoa? Eu sou da opinião que se a pessoa quer fazer, independente dela ver um caso e se inspirar ou não, ela vai fazer. Ela sabe? vai dar um fazer de jeito. alguma outra forma. Então, não sei. Talvez o meio, né? Sei, é complexo. Esse caso é muito triste, né? Nossa, eu vi o pai dela chorando, contando, né? Porque ele perdeu também recentemente a esposa dele. Enquanto ela lidava com a traição do marido dela, que ela já havia descoberto, ela estava lidando com o luto. Meu E Deus. nesse meio tempo, né, até ela descobrir a traição, a mãe dela Poxa. estava tratando câncer. Caramba. Então, assim, foi muita Muita coisa. coisa ao mesmo tempo, Muita né? coisa ao mesmo tempo.